Bom, dando continuidade à nossa aula sobre sinais vitais, hoje a gente vai estar vendo sobre respiração. As finalidades de se mensurar o padrão respiratório, em primeiro lugar, é avaliar a frequência da respiração, ou seja, o número de ciclos de inspiração e expiração. Lembrando que inspiração é o movimento de entrada do ar nos pulmões e expiração é a saída do ar dos pulmões. Nós vamos avaliar o ritmo, ou seja, a regularidade com que esses ciclos acontecem. Nós vamos avaliar a profundidade, ou seja, o volume de ar que foi inalado e exalado em cada respiração, né? Então, inalação é a entrada do ar e exalação é a saída desse ar. Nós vamos avaliar o som dos movimentos respiratórios, ou seja, os ruídos que acontecem durante a respiração. A gente tem o murmúrio vesicular fisiológico, que é o ruído normal, e a gente tem os ruídos anormais, como os sibilos, as crepitações, os roncos. Os valores de referência, levando-se em consideração a pessoa adulta, a gente tem a chamada eupneia, que é o ciclo normal de respiração, é a frequência normal de respiração, então eu é de normal, né? Que está entre 16 a 20 respirações por minuto. Você tem a taquipneia, que é quando a frequência respiratória está acima desse valor considerado normal. A bradipneia é quando o valor está abaixo do que é considerado normal, né, de frequência respiratória. E a apneia é a ausência de movimento respiratório, ou seja, a ausência de respiração. O A vem indicando aí, então, aí a ausência. Os valores de referência conforme a idade seria no recém-nascido uma frequência respiratória normal em torno de 40 a 60 respirações por minuto. A criança na faixa de 1 ano, esse valor vai estar entre 25 a 40 respirações por minuto. A criança na faixa de 5 anos, de 20 a 30 respirações por minuto. Criança na faixa de 10 anos, com uma respiração de 15 a 25 respirações por minuto. E no adulto, como já foi falado, uma frequência respiratória normal entre 16 a 20 respirações por minuto. Padrão respiratório, né? Aquele que é considerado normal, nós chamamos de eupneia, como já foi falado. Então, é uma respiração que tem um ritmo suave, uniforme, ou seja, regular, uma expiração mais longa do que a inspiração, é o padrão respiratório normal. A taquipneia é a respiração rápida, superficial, com um ritmo que pode ser ou regular ou irregular e pode estar relacionado com um quadro de pneumonia ou de um distúrbio ácido-base chamado alcalose respiratória. Pode estar relacionado à insuficiência respiratória ou à lesão do centro respiratório, que fica no tronco cerebral. Pode estar relacionado à intoxicação ou envenenamento causado por silicilatos, né? Um outro padrão respiratório que a gente tem é a bradipneia, né, caracterizada por uma frequência respiratória lenta, uma profundidade maior do que o usual e um ritmo regular. A bradipneia pode estar relacionada a condições que afetam o centro respiratório, né, como a presença de tumores ou distúrbios metabólicos ou a descompensação da glicemia, que é a glicose no sangue, né, ou açúcar no sangue, né, a utilização de opiáceos, que são drogas que deprimem o sistema nervoso central e que são derivadas do ópio. Então, geralmente a gente vai ver aí os analgésicos entorpecentes, como os derivados da morfina. E também o consumo de álcool pode levar à bradipneia.
Um outro padrão respiratório que já foi citado é a apneia, que é quando o indivíduo não está respirando, então não tem movimento respiratório nenhum. A hiperpneia, que é a profundidade da respiração, vai estar aumentada e essa frequência respiratória pode estar ou normal ou aumentada e o ritmo vai estar regular. A hiperpneia a gente pode ver, por exemplo, durante uma crise de pânico. A respiração de Biot, ou também chamada respiração atáxica, é um padrão de apneia que vai alternar de forma irregular com uma respiração superficial. Muitas vezes é um sinal clínico que geralmente indica um prognóstico reservado, ou seja, tem muito provavelmente vai evoluir, né, ao óbito, né, ou seja, é uma doença que vai ter uma evolução fatal, né, uma evolução que não é boa, tem-se esse tipo de respiração. Aqui é um exemplo do que seria a respiração de Biot, né, essa frequência respiratória irregular, superficial, com esses períodos de apneia, né. Esse vídeo aqui ele é só uma simulação mostrando então o que seria esse tipo de padrão respiratório. Um outro padrão respiratório que a gente vai ver é a respiração de Kussmaul, né, que são as respirações profundas, suspiradas, regulares, uma frequência respiratória que pode estar normal, ou pode estar aumentada ou diminuída. E o padrão do tipo Cheyne-Stokes, que é uma respiração periódica associada com períodos de apneia. Eles vão alternar uma série de ciclos respiratórios, sendo que esse ciclo vai aumentando gradualmente e em seguida diminui tanto na frequência quanto na profundidade até parar de respirar, então uma pausa respiratória. Então aqui eu coloquei 2 vídeos. O primeiro mostrando o que seria a respiração de Kussmaul, né, que pode estar associada a um quadro de ansiedade ou de hipóxia, que é a falta de oxigenação no organismo, ou a quadros de hipoglicemia, que é a baixa de glicose ou açúcar no sangue. Pode ser também um quadro de insuficiência renal ou então de acidose metabólica, que a gente vai ver no diabetes mellitus descompensado. Outro exemplo aqui seria a respiração do tipo Cheyne-Stokes, né, que é também chamada de dispneia periódica. Ela vai aparecer aí no paciente que tem uma insuficiência cardíaca grave ou no paciente que está com hipertensão intracraniana, que é o aumento da pressão dentro do crânio. Vai aparecer também na meningite, na asfixia cerebral, que é a falta de oxigenação cerebral, na insuficiência renal ou devido ao uso excessivo de drogas ou medicamentos. Aí a gente vai ver então essa alteração cíclica de amplitude, que vai crescendo a amplitude, chega a um ponto máximo, vai decrescendo novamente, intercalando então com intervalos de apneia, a ponto de se ter aí mais ou menos uns 5 episódios por hora. Apesar de poder estar associada quando o paciente está acordado, a gente vai ver que é mais comum esse padrão respiratório acontecer durante o sono. Ok? Então aqui a gente encerra nossa aula sobre esse sinal vital, que é a respiração. Ok?